Não, ele tinha operadores vestidos com aquelas vestes todas instrumentadas, todos os gestos dos robôs, tinha um cara atrás do palco fazendo... Uma marionete. Era uma marionete robótica, tá? É. O país que eu conheci em 89, quando eu cheguei lá, que eu vou fazer 36 anos agora, em fevereiro, não existe mais. Não existe mais. Se eu fosse agora para os Estados Unidos, brasileiro, jovem, querendo ser cientista, ia ser um desafio muito maior. Porque quando eu cheguei lá, você chegava como jovem cientista, na universidade eu fui recebido, onde eu fui, na Filadélfia, extremamente bem. O meu orientador foi um homem sensacional. E quando eu fui contratado pela Duke, o cara virou para mim e falou, não, conte comigo. O cara me ajudou durante 30 anos. Eu queria saber na ciência como funciona essa colaboração. Porque antigamente você via, eu vendo de fora, Sim. As pessoas com conhecimento em várias áreas e trabalhando durante muito tempo em um projeto. Hoje em dia é tudo mais Não, muito pior. Muito pior. Eu vivi ambas as fases. Eu acho que eu vivi a última fase de ouro da ciência americana. Como que era? Antes de falar de como é agora. Pô, todo mundo tava lá pelo prazer de ver e descobrir algo que ninguém nunca jamais viu. Esse era o espírito, entendeu? Ninguém ganhava dinheiro, tá? Não tinha como ganhar dinheiro, você vivia bem, mas ninguém ia ficar rico fazendo isso. Mas era gente do mundo inteiro que ia para os Estados Unidos, porque evidentemente era o país com o maior investimento, né, per capita em ciência. E o espírito, você fazia uma descoberta, os seus caras... Comemoravam. Claro. Os caras vinham lá e falavam, olha o que você viu. Eu preciso fazer a mesma coisa, o negócio aqui, eu quero ver esse barato. Hoje, você manda um trabalho para publicar, ou você vai num congresso apresentar um barato, você sabe que o cara que tá vindo falar com você tem uma empresa, uma startup, tá? Por trás. Ele não fala. Mas ele tá querendo ver o que você tá fazendo para ver se ele tira vantagem ou se você é um risco para ele. Então, quando você vê a revisão dos papers hoje, que você tem que mandar seus trabalhos para ser revisados pelos seus competidores, tá? Sim. Essa é a história da ciência. Então, é como se a Pepsi criasse um novo refrigerante e mandasse pro pessoal da Coca-Cola ver se vale a pena comercializar. Entendi. É mais ou menos como funciona. Só que até os anos 2000, havia um grau de camaradagem, honestidade e... A visão é o seguinte, se o cara fez um trabalho bom, não interessa que não é meu. A nossa área vai ser promovida, entendeu? Aqui do meu lado, né? O cara tá aqui, eu vou colaborar com ele, Claro. eu vou fazer um negócio com ele. Hoje, é um pega pra capar, entendeu? Porque o seu trabalho pode estar destruindo o business plan da startup do seu competidor. Isso para o avanço da humanidade significa É um terror, porque o grau de papers que poderiam ser publicados e que são coisas interessantes... perde muita coisa. Pô, é censurado. Se mata no início. Literalmente, o peer review, na minha opinião, eu tenho 40 anos disso, 229 trabalhos publicados. Pra mim, tá morto, porque os conflitos de interesse são tão gigantescos, né, por causa do mundo da startup, onde 99% é hype e 1% é real. É real mesmo, né? Não é à toa que 9 de cada 10 morrem, né, com menos de 5 anos. Então... A inteligência artificial não é mais hype. É alguma coisa... Não, boa parte dela é. Ainda é? Dúvida, Mas ela tem uma base já sólida já. Não, ela tem uma base... De aplicabilidade. Tem, claro. Mas é uma base que nós sabíamos... Claro, teve algumas surpresas, mas, por exemplo, o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Física, um deles. Eu conheço o John Hopfield há 40 anos. Conheci ele aqui no Brasil, depois me encontrei várias vezes com ele nos Estados Unidos. É um cara sério, é um físico. O outro, o Hinton, que inventou o backpropagation, que é uma técnica de treinamento das redes neurais artificiais, é um doido varrido, entendeu? O cara fala que as redes neurais dele pensam, que elas têm emoções, que elas têm consciência, que é uma loucura. Não, ele nunca provou isso. Só que assim, na medida que o cara ganha o Prêmio Nobel de Física, e os físicos ficaram pé da vida, porque né, não tem nada de física ali, e nem as coisas que ele ganhou nem são usadas mais, tá? Não tem mais nenhuma aplicabilidade, porque já passou por cima, né? As coisas que ele fala lá são absurdos. E o cara tá dando entrevista no mundo inteiro. Agora tem a chancela do Comitê Nobel. Então, até o próprio Comitê Nobel, aparentemente, caiu no meio da hype, tá? Foi engolido pela hype. Então, o que tá acontecendo? Quando o OpenAI fala que ele já tem, é tudo balela, entendeu? E tem gente questionando... Você acha que o pessoal joga pra ver se vem investidor, claro, e aí claro. Ver se isso cola. E tem gente, olha no Twitter, tem gente muito séria falando que o business plan da OpenAI não vai pra lugar nenhum, que eles podem falir a qualquer momento, entendeu? É fadado ao fracasso. É fadado ao fracasso porque... Tem esse hype, ganha muito dinheiro. Pô, os caras estão investindo, cada uma das Big Five lá de inteligência artificial, tá investindo, deixa eu ver, Nvidia, Meta, Google, Microsoft e Amazon. Tá. Acho que são essas 5. Big Five. Então foi investindo quanto? 20 a 30 bilhões de dólares por ano em pesquisa nesses sistemas. E o que está acontecendo? Os caras não têm energia elétrica suficiente, porque a indústria de AI já consome a mesma coisa que a indústria automobilística consome de energia. E por que isso? Por causa das fazendas de
servidores. Elas têm milhares, milhões de máquinas rodando. Tá faltando água para refrigerar esses baratos. Tanto é que o Google acaba de comprar uma startup de energia nuclear. Mano. Para criar uma usina nuclear do lado das fazendas de servidores dos caras, tá? Olha o gargalo dos caras. E outra coisa que tá acontecendo, que talvez seja o vírus fatal da AI, generativa, né? Que a gente chama. Sei. Qual é? Você não sabia, eu não sabia, ninguém aqui sabia que todo o nosso conteúdo na internet foi usado para treinar esses modelos. De graça. A gente sabe disso. Não, agora a gente sabe, mas porque eles não falavam. Não, começou em 2000. Tá. Eu não sabia, até uns 7, 8 anos atrás. O que tá acontecendo? A quantidade de material gerado pelos sistemas no mundo tá ficando tão gigantesco que ela está retroalimentando a fase de treinamento dos sistemas, em detrimento de dados humanos reais. Se a gente fazer uma metáfora pra isso, cara, você não tá conseguindo. Você vai comer um alimento e você tá mastigando aquilo tanto, em vez de conseguir. Sua boca tá tão cheia que você não consegue comer mais alimento. Você tá é como a cobra comendo o rabo. Sabe aquela imagem da cobra comendo o rabo? Ouroboros. A cobra comeu tudo que tinha na terra e só sobrou o rabo dela pra ela engolir. Mas quando ela volta. Isso. O que acontece quando volta essa informação? Esse é o ponto. Quando você começa a não ter disponível material gerado por seres humanos, fotos, textos, som, e você começa a alimentar esses modelos com os seus próprios produtos, você começa a reduzir a variabilidade da distribuição do treinamento. Porque você não tá. Não é qualidade, é quantidade. Você tá aumentando a quantidade, mas você não tem a variabilidade dos nossos produtos humanos, Sim. tá? De texto, de som, de imagem. O que acontece? Os sistemas começam a entrar em pânico, eles colapsam. Até porque não é porque uma pessoa produz 1 milhão de imagens que a que produz 2 por ano não seja mais interessante para ela aprender. Não, mas o problema é o seguinte, ele começa a se autoalimentar do seu próprio produto. Nossa. Então esses sistemas começam a alucinar. Ficar viciando. Eles começam a produzir resultados que não têm a menor lógica com o mundo real. E o que está acontecendo? As pessoas estão se dando conta e não estão disponibilizando os seus dados mais. Exato. Várias iniciativas no mundo, por exemplo, artistas europeus. Existe um processo coletivo, collective lawsuit, né? Ou class action suit, tanto nos Estados Unidos como na Europa, de artistas plásticos que não querem mais que os seus... Aqui também. Aqui eu não sei, mas na Europa com certeza e nos Estados Unidos eu também vi agora. Que não querem que os seus quadros, que os seus textos para treinamento de aplicativos... Para as pessoas entenderem. Quando você coloca assim, faça uma ilustração como se fosse o Leonardo da Vinci pintando a ponte do Brooklyn. Aí ele vai usar toda a informação dos quadros e tal. Toda a estatística. Use faça um poema como se fosse o Olavo Bilac falando do Palmeiras. Putz, essa seria legal. Manda isso. O Olavo Bilac Já falando pensou? do Palmeiras seria... né? Depois dessa, só Castro Eu vi o Alves. Drummond fazendo um do Corinthians, né? Não, aí é o Castro Alves. O Corinthians é o Castro Alves, salvando tirando né? Enfim, mas é isso que tá acontecendo. Tem esse movimento, Então, não, mas veja o que tá acontecendo. Vozes, imagens, textos. Por isso que eu falo aqui, o vilão do livro, que é o primeiro capítulo, eu recomendo que as pessoas... Eu não pensava nesse movimento como sendo um movimento contra robôs ou inteligência artificial ou algoritmos. Não, eu vou te Pode contar uma mudar o coisa. jogo, né? Quando eu tive que viajar ao mundo... Mas também, se os caras falam não, e como vão saber se eles usaram? Então, mas esse que eu ia entrar nisso. Quando eu tava planejando fazer o Exo aqui em 2014, eu fui para vários lugares do mundo para conhecer as empresas de robótica que poderiam me ajudar, que eu tinha 1 ano e meio para construir um troço que nunca tinha sido feito, tá? Aí, eu não era um especialista em robótica, mas eu tenho um dos meus melhores amigos, é um dos maiores roboticistas do mundo, o Gordon Cheng, que é professor da Technical University de Munich, né? Que é um chinês australiano educado no Japão que trabalha na Alemanha, tá? Olha só a mistura. Para pra brincar. O cara é de Macau. O cara nasceu em Macau, mas é de descendência australiana. Então ele é chinês australiano. Estudou numa das maiores lugares no Japão. Trabalhou numa mega empresa de robótica. E foi ser professor no Technical University de Munich, que é uma das grandes escolas de engenharia de mecânica, mecatrônica, né? Pois bem, eu fui no Japão ver os robôs, porque eu vi os troços fazendo umas demonstrações absurdas, né? Eu falei, é isso que eu preciso, né? Quando eu chego lá, eu descubro que pro robozinho da Sony andar daqui pra lá, cada milímetro quadrado do chão tinha sido planejado e programado. Se você tirasse ele daquele chão... Ele não entende qualquer... Ele caía, ele ia pro outro lado. Aí eu conheci o pessoal da Boston Dynamics, ficaram meus amigos lá nos Estados Unidos, que tem aqueles robôs que dão pirueta. Tá. Aí eu falei, que loucura. Era tudo operador, não era autônomo. Tem um cara ali atrás fazendo... Outro dia o moço que vai pra Marte, né? Um moço lá que vai pra Marte, ele deu uma demonstração da tela dos robôs, fazendo assim, fazendo os
gestos, dançando. Como assim, demonstração da tela? De um robô da Tesla. Ah, da Tesla. Os robôs da Tesla que ele tá fazendo. Tinha os operadores. E tá tomando o processo do pessoal do processo Eu Robô, né? Do filme lá. Não. Ele tinha operadores vestidos com aquelas vestes todas instrumentadas. Todos os gestos dos robôs. Tinha um cara atrás do palco fazendo... Uma marionete. Era uma marionete robótica, tá? Então, quando eu fui olhar esse mundo, eu falei, todos os vídeos que eu vi, todas as coisas que eu vi, palestra, tudo, sempre tinha um truque pra fazer. Não tinha nenhuma coisa autônoma. E nós construímos um protótipo, né? Pra fazer alguém andar.